Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Não esqueça de me acompanhar no meu canal se inscrevendo, ou então curtir as minhas postagens no YouTube, ou então me acompanhar no Instagram, que o perfil estará na bio, tá bom, gente? Olá, então vamos falar sobre o clima de monções na Ásia. É um tema da uma aula que eu preparei, é uma aula bem curtinha, são apenas 4 slides, mas é para mostrar um pouco o esquema sobre a questão da Ásia, tá bom, gente? Vamos lá, então. Bom, a Ásia ela tem um clima bem peculiar, que é o clima tropical de monções, ou clima tropical monsônico. É um clima bem comum, sobretudo no sul e sudeste asiático, que é um clima que tem duas estações bem definidas, o inverno seco e o verão super úmido, super chuvoso. Esse tipo de clima tem muita influência de duas paisagens, que é o Oceano Índico e também um relevo montanhoso nas regiões do Himalaia e do Tibete. Então vou explicar um pouco para vocês por que existe esse tipo de clima. E ele tem muita influência na economia. Não é à toa que os países asiáticos são os maiores produtores de arroz, porque o arroz se dá numa área bastante chuvosa, bastante alagadiça, enfim. Dos 10 maiores produtores de arroz do planeta, 9 estão na Ásia. E o que favorece é justamente esse clima. Então vamos explicar primeiro sobre o verão super úmido, né? Então durante o verão o que acontece? As áreas continentais estão superaquecidas, né? Que são chamadas áreas de baixa pressão. Já as áreas oceânicas, onde está o Oceano Índico, elas levam muito mais tempo para se aquecer. Isso é normal, viu? Porque a água ela tem propriedades que ela demora mais para se aquecer e mais para esfriar, e o continente é o contrário, né? Aí o que acontece? Essa diferença de pressão promove os deslocamentos dos ventos úmidos vindo do oceano para o continente. Então são ventos úmidos e vento super quente para o continente. Aí essa monção úmida ocorre no verão, enquanto os ventos então vão soprar no sentido oceano-continente, que são úmidos, são ventos que trazem bastante chuva, né, nessa região. Inclusive tem muitas enchentes na Índia no verão, na Tailândia. São países que sofrem muito com isso no verão, né, devido a essa alta pluviosidade. Então aqui tem um esquema que eu fiz, aqui mostra a direção dos ventos, né, da chamada área de alta pressão no Oceano Índico. Aqui são os países que são influenciados, né, por esses ventos: Índia, Tailândia, Birmânia, Vietnã. Aqui tem o Himalaia, o Planalto do Tibete, que eu não vou falar muito sobre ele, mas também ela tem uma certa importância, porque esse relevo ele vai ser uma espécie de uma barreira que impede a circulação, que esses ventos vão em direção ao norte. Então, por isso que explica que depois do Himalaia e do Tibete, a gente explica alguns desertos na Ásia, devido a essa barreira, né? Que é esse grande relevo, né? Não é à toa que as áreas mais altas do planeta estão aqui. Enfim, então esse aqui é o esquema da Ásia de monções, que é no verão, a chamada monção úmida. Já no inverno é ao contrário. O que acontece? As áreas oceânicas estão mais aquecidas, né, a chamada baixa pressão, e as continentais estão mais frias, né, que é a chamada alta pressão. Então, assim que vai acontecer a circulação inversa dos ventos. Os ventos vão soprar do continente para o oceano, certo? E aqui tem um esquema, né, que eu fiz também. Aqui então mostra a direção dos ventos, né, ocorre de maneira ao contrário, né? Vão vir ventos secos e frios do continente para o oceano. Então, por isso que o inverno aí nessa região é seca. E, de novo, o Planalto do Tibete e o Himalaia também influencia, né? Até porque as massas de ar polar devem vir daqui. Então, por isso que, mesmo no clima tropical, chega a fazer um frio em algumas áreas. Embora a característica mais peculiar desse tipo de clima é o inverno mais seco. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula e também da explicação. E qualquer dúvida estarei à disposição. No mais era isso, que vocês tenham uma ótima semana e fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau.